Olá pessoal, então nós estamos na disciplina, de bovinocultura de corte de leite e nesse momento nós estamos falando especificamente sobre produção de leite e a aula de hoje nós vamos abordar o tema manejo, o seu manejo desses animais e essa parte do manejo ela é importante porque toda vez que eu promovo que eu faço um manejo inadequado desses animais da propriedade, de alguma forma eu provoco um estresse nesses animais. Quando eu provoco um estresse nesses animais, a produção de leite cai, tá? Então, por isso que é importante para a gente sempre manter uma produção adequada, de acordo com a nutrição, de acordo com a genética que nós estamos utilizando, eu preciso ter um manejo correto. Então, quando a gente fala de manejo de vaca de leite, eu vou abordar aqui, lógico, que é a vaca, mas depois nós vamos falar sobre o manejo, começando desde o nascimento, os cuidados que a gente tem que ter no nascimento, para a produção também de uma nova matriz, né? Então, nós temos as matrizes, as vacas que estão em produção, no rebanho, mas toda fazenda nós vamos ter essas vacas que estão em produção e nós vamos ter um setor, que é o setor de recria, que nós vamos ter lá a produção de novas matrizes, que vão substituir as mães que por algum motivo elas foram descartadas. Então, uma das características do animal da vaca de produção de leite, vocês vão ver que ele é um pouco diferente da vaca de gado de corte. A vaca de corte ela já é um animal mais agitado, né? Quando a gente olha na questão da vaca de leite, vocês vão ver que, coloquei entre aspas aí, mas é um animal mais preguiçoso. Ele sempre vai andar de forma lenta. Então, assim, aí nós temos que tomar cuidado. Se o animal anda de forma lenta, nós não podemos apressar esse animal. Você ficar tocando esse animal mais rápido provoca estresse do animal. Provocou estresse, a produção abaixa, como já comentei. Tem um apetite voraz, né? Vocês vão ver que o consumo de alimento do animal de leite, ainda mais se estiver em lactação, né? Quando está em lactação, o consumo aumenta. Vocês vão ver que ele é muito maior do que quando a gente trabalha com a vaca seca ou então com a vaca seca, que a vaca não está produzindo leite, né? Com essa vaca que não está produzindo leite ou com o gado de corte. E esses animais, eles passam 25% do tempo se alimentando, né? Então, se a gente pegar um período aí de 24 horas, então vocês vão ver que mais ou menos em torno aí de 6 horas é o tempo que ele precisaria para se alimentar. Então, daí, nós temos que tomar cuidado, por exemplo, em questão em relação ao manejo, locais onde você tem clima que são mais quentes, normalmente esquenta muito ali de 10 da manhã até mais ou menos umas 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, né? Então, quando você tem um estresse calórico muito alto, é mais difícil esses animais estarem pastejando, né? Então, normalmente a gente adequa o manejo para tentar liberar esses animais da ordenha mais cedo. Então, a gente tira o leite desses animais mais cedo. Eles vão precisar de mais ou menos 3 horas de manhã, 3 horas mais ou menos, né? Em torno de 3 horas de manhã, 3 horas da tarde para poder se alimentar. Então, se você conseguir liberar esses animais às 7 da manhã, para poder se alimentar, pastejar até as 10, a vaca já encheu, né? Então ela consegue ficar aí até o período da tarde sem necessidade de ter que ficar no sol tentando se alimentar. Então são animais que não gostam, de longas caminhadas, não gostam de longas caminhadas, não gostam de pressa, não gostam de calor e não gostam de sol, tá? E tem que lembrar que as raças que a gente usa, praticamente todas têm alguma coisa de origem europeia, né? Então você vai ter, por exemplo, o holandês que é europeu, você vai ter o Jersey que é europeu. O que não é europeu, por exemplo, o Gir, normalmente a gente usa o Gir em cruzamento com o holandês. Então todas têm algum grau de sangue de europeu. Então não gosta de calor, não gosta de sol, não gosta de pressa, não gosta de caminhada. Então se é um animal que não gosta de caminhada, o que nós temos que fazer? Colocar, se for um sistema pasto, a área de pastejo tem que ser próxima à área de ordenha. Se não gosta de pressa, nós vamos ter que tocar esses animais de forma bem devagar. Se não gosta de calor, nós vamos evitar colocar. Não, não colocar não, nós vamos evitar que esse animal tenha necessidade de ir nas horas mais quentes do dia para pastejar. Então nós vamos liberar esses animais mais cedo para se alimentar no horário mais fresco do dia. E alguns animais vão entrar para a noite comendo também. São animais que não gostam de sol, então nós vamos ter que dar sombra para esses animais. Então, esses animais, eles sempre vão buscar sombra e água fresca, tá? A gente tem que lembrar que são animais, a origem desses animais a origem são europeias e é de países frios, né?
Os animais que produzem mais leite têm essa origem. Esses animais, eles procuram repetir sempre as mesmas atividades, né? Eles gostam de ter uma rotina fixa. E aí vem um pouco de dificuldade nossa, porque normalmente o humano já não gosta de ter rotina fixa, né? O humano normalmente gosta de fazer coisas diferentes. Os animais não, é a mesma rotina. Então, a ordenha no mesmo local, no mesmo horário, com a mesma pessoa, é, o convívio das vacas o mesmo. Então, por exemplo, às vezes você tem um lote de vacas lá. é, então, quando você faz a troca de animais dentro do lote, já provoca um estresse. Você pode ver que quando você muda as vacas de lote na ordenha seguinte, ou no outro dia já começa a cair um pouco o leite, tá? Então, toda a parte da rotina das vacas, elas gostam de preferir que sejam fixas, né? Então, esse contato da vaca com o homem, né? Se a gente fizer um comparativo dos animais que produzem leite com corte, os animais que produzem leite, ele tem um contato diário com o humano, né? Então, se pegar uma fazenda com 2 ordenhas ou com 3 ordenhas, mesmo com uma ordenha, então você tem um contato ali constante. Então, esses animais, o bovino, quanto mais contato com o humano contém, mais dócil fica, tá? Então, por isso você vai ver que os animais de produção de leite são bem mais dóceis. Isso tem a ver com questão genética, mas tem a ver também com o contato com o humano. Então, no caso da matriz de leite, ela perdeu esse instinto forte maternal. O que que é isso? Ela é uma vaca que ela não sente muito quando você tira o bezerro dela. Né? Uma vaca de corte normalmente sente muito. Ela tem um instinto maternal muito forte. A vaca de leite não tem mais. Então, se pegar essas vacas de melhor produção, assim que a vaca pare, você pode tirar esse bezerro, tirar o bezerro, né? E criar de forma separada dela que ela não se importa tanto não. Esses animais foram selecionados para produzir leite por períodos mais longos do que os exigidos para a criação do bezerro, né? Então, a seleção genética que teve na produção de leite é para produzir leite para o homem e não para o bezerro, somente, né? Então, hoje, o que que nós temos que fazer hoje? Hoje nós temos que interromper a lactação. Então, a gente tem a questão dos intervalos entre partos, né? Então, uma vaca normalmente a gente tenta fazer isso aí mais ou menos um parto por ano. E como eu já comentei aqui, 2 meses antes do próximo parto, nós promovemos a secagem dessas vacas, né? Então ela precisa parar de produzir leite por 2 motivos, né? Eu vou explicar um pouco mais para frente, a questão da glândula mamária, que ele tem que fazer uma renovação de células, né? E precisa também vai precisar acumular o colostro para próximo bezerro. Então, se eu não interromper a lactação, essa vaca ela vai parir produzindo leite, tá? Então eu preciso interromper. Então, como que a gente faz essa interrupção? Fácil, é simplesmente parar de fazer ordenha. Você parou de fazer ordenha, ela em poucos dias ela já vai interromper a produção do leite. Então, esses animais eles têm um longo período de lactação, né? Então, se a gente conseguir fazer um parto por ano, que não é fácil, né? Mas vamos imaginar que a gente tem um parto por ano a cada 12 meses. Se eu secar essa vaca durante 2 meses, então ela vai produzir leite durante 10 meses, vai ficar 2 meses sem produzir leite, né? Então, se você fizer a proporção aí, 10 meses produzindo em função dos 12 meses do intervalo de partos, vai dar isso daqui, ó, 83, 86% do rebanho. Então, quando a gente tem um rebanho com uma reprodução, uma nutrição adequada, vocês vão ver que a cada 100 vacas que você tem na fazenda, entre 83 e 86% vão estar produzindo leite. Então, esses animais têm uma característica morfológica, que o animal é mais descarnado. Então, às vezes às vezes vai comprar uma vaca de leite. Eu já vi muito assim, o pessoal vai comprar e aí olha uma vaca um pouco mais magra e olha uma vaca um pouco mais gorda. Aí o pessoal tem a tendência de achar que a vaca mais gorda ela é melhor, né? E normalmente a vaca que está mais magra, ela é mais magra justamente porque ela produz mais leite. Então, muitas vezes a vaca que ela está mais carnada, um pouco mais magra, ela emagreceu porque realmente ela está produzindo muito leite e aí você tem extração de nutrientes e aí emagrece mais mesmo. Então ela tem esse aspecto meio magra mesmo.
É, aqui se a gente pegar da parte da anatomia externa do animal, né, tem todos esses nomes aqui. Depois, se alguém quiser dar pausa no vídeo, dar uma olhada certinha, eu não vou falar sobre todos. Mas um dos principais da parte anatômica que interessa para a gente é a parte da glândula mamária. Então, nós vamos ter o úbrio aqui, né, tem os tetos do animal. Nessa estrutura aqui, ó, nessa articulação aqui, a gente chama aqui de jarrete, tá? Às vezes vai ter outros nomes, mas a gente chama aqui de jarrete. É, essa estrutura aqui, essa da articulação do jarrete, a gente usa muito para avaliar os ligamentos do úbre. Então, o úbre ele é uma glândula que é originada a partir da pele. O que sustenta o úbre do animal são alguns ligamentos, que depois eu vou mostrar um slide que mostra a parte interna e vai ver certinho esses ligamentos. Então, é, como que eu sei se esses ligamentos ainda estão bons ou não? Que depois eu vou mostrar para vocês que quando eles não estão bons, traz problema para o animal. Esse aqui é um dos motivos de descarte que a gente tem nas fazendas, né? Então, o que que eu faço? Eu olho aqui a altura do jarrete e eu olho a altura que está aqui o úbre do animal. O úbre, ele tem que estar sempre acima da altura do jarrete ou no máximo na altura do jarrete. Quando esse úbrio começa a ficar abaixo da altura do jarrete, eu sei que é uma vaca que não tem um bom ligamento ou não está tendo mais um bom ligamento. O ligamento está perdendo força. E essa é uma característica que ela é genética. Então, se a mãe tem problema, provavelmente a filha também vai ter. Então, isso aqui é um critério de descarte. Todas as vezes que a gente tem os animais aqui com o úbrio abaixo do jarrete, a gente tem que descartar. E se for comprar animal, não comprar numa condição dessa, né? Então, quando a gente tem o início da lactação, que é com parto, então o metabolismo do animal ele fica dirigido para a glândula mamária. Esse animal ele tem uma grande capacidade de mobilizar nutrientes do corpo para a produção. Produção aqui seria, no caso, o leite. O que seriam esses nutrientes do corpo? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma vaca de leite de alta produção e ela precisa de uma determinada quantidade de cálcio. No início da lactação, normalmente a quantidade de alimento, a ração, tudo que a gente fornece para ela, ela não é suficiente para poder suprir toda a demanda que esse animal tem. Normalmente a demanda para a produção de leite é maior do que a gente consegue fornecer no alimento. Então, mesmo o alimento sendo de qualidade, tendo uma digestão boa, o animal tendo um aproveitamento bom, ainda não é suficiente. Então, o que que esse animal faz? Ele começa a mobilizar nutrientes do corpo. Então, por exemplo, se está faltando cálcio para a produção do leite, ele começa a tirar cálcio dos ossos, tá? Isso aqui é uma condição natural e nós humanos também temos isso, né? O corpo nosso é uma reserva de nutriente. Então ele começa a extrair cálcio lá do osso. Se está faltando proteína para a produção de leite, ele começa a mobilizar músculo, né? Então o animal começa a perder a musculatura para que aquela musculatura vai virar os aminoácidos que são necessários para a produção de leite. Se está faltando energia, ele começa a mobilizar gordura, né? Então ele começa, a gente chama popularmente, o pessoal fala queimar gordura. Ele começa a degradar aquela gordura para voltar para a produção de leite, tá? Então, uma das coisas que faz o animal, uma vaca, ser uma alta produtora de leite é essa capacidade que ela tem de mobilizar nutrientes. Justamente porque no início, quando o animal para, o consumo dela ainda está mais baixo. Aquele consumo ele não é necessário, não é suficiente para poder manter a produção de leite. E aí o animal começa a mobilizar do corpo. Por isso que nós vamos ver que o animal, assim que pare, ele começa a emagrecer, tá? Então é por isso que ele vai estar emagrecendo, justamente porque ele está mobilizando essas reservas do corpo. Então, se ele mobiliza a reserva do corpo, a condição corporal do animal ela é extremamente importante, principalmente na ocasião do parto. Todas as vezes que nós vamos ter uma vaca mais magra, parindo mais magra, vocês podem ter certeza que a produção de leite dela vai ser menor. Falando um pouco aqui sobre a questão do úbere, então o úbere, como eu falei, né, ele é uma glândula formada na pele, então a origem da glândula mamária ela é na pele, não é a origem interna, né, de outro órgão interno, e ela é composta por quatro glândulas separadas, então por isso que nós vamos ver quatro tetos. Esses tetos eles não têm comunicação entre um e outro. Então, às vezes é comum, vocês vão ver que às vezes pode dar uma infecção aqui, né? Tem uma infecção que é bastante comum na parte de produção de leite, que é a mastite.
Popularmente o pessoal fala mamite, mas o nome correto é mastite. Às vezes você vai encontrar mastite num teto desse aqui e no outro não, tá? Porque não tem comunicação entre um e outro. Quando você vê mastite num teto e depois passa para o outro, foi uma comunicação externa. Às vezes alguém pegou com a mão suja aqui, passou no outro teto e aí tem essa contaminação não interna, não externa. Aqui o úbrido animal ele fica agarrado aqui nessa parte superior do animal aqui pelos ligamentos. Então você tem a posição desses ligamentos. Um dos ligamentos mais fortes que nós vamos ter é esse ligamento suspensório aqui, ó, que é exatamente esse que vocês estão vendo aqui, ó, que é o ligamento suspensório. Ele é esse ligamento aqui, ó. Então nesse caso, quando vocês verem esse sulco no meio aqui, esse animal aqui já está com o úbrio cheio de leite, né? Então ele não foi ordenhado, quando for ordenhado ele vai diminuir o tamanho. Mas quando o úbrio está cheio, você consegue ver certinho. Então, esse sulco que forma aqui, ó, é justamente o ligamento que está puxando aqui para cima, tá? Então ele está seguro aqui em cima. Então o peso do leite do para baixo aqui, ó, e ele sustentando para cima. Então esse é um dos principais ligamentos que nós vamos ter. Você olha aqui, ó, a altura do jarrete está aqui, a altura do úbrio está aqui. Então esse animal aqui tem um excelente úbrio. Quando a gente olha essa outra vaca, olha como é que o ligamento do úbrio dela está muito bom. Olha aqui, ó. O jarrete está aqui e a altura do úbrio está aqui, tá? Então tem um ligamento muito bom. Vai ocorrer situações, aí a principal causa é a questão genética. Alguns animais têm esse ligamento do úbrio mais fraco, né? Fazendo uma comparação aqui, às vezes vocês vão ver, por exemplo, fazendo uma comparação aqui, porque essa questão de ligamento, questão, por exemplo, de jogadores de futebol. Você vê que tem jogadores de futebol que tem muito problema na parte de ligamento, faz cirurgias constantemente aí, já fizeram várias cirurgias em joelho, e outras partes aí. Então, e você vai ver que jogadores que nunca tiveram nenhum problema com ligamento. Então você vê que eles tiveram um problema com ligamento normal, lógico, pode ser pancada, pode ser outra coisa, mas tem a questão genética também. Os animais aqui é a mesma coisa, tá? Aqui já é a imagem do animal que perdeu o ligamento, tá? Então você não vê que tem mais aqui o sulco que forma aqui, né? Esse animal que perdeu o ligamento. Aí o que aconteceu com o úbrio do animal? Ó, ele praticamente como se fosse caído, né? Ele caiu o úbrio. O jarrete está aqui, ó. O úbrio desse animal era para estar até aqui, ó. Ele praticamente está arrastando no chão. Aqui é a vaca de outro ângulo, aqui, ó. Então perdeu, aqui praticamente perdeu os ligamentos, tá sustentando basicamente sobre a pele mesmo. E ele praticamente está aqui no chão. Então nós temos que evitar chegar numa situação dessa, tá? Na hora que ele começa a baixar abaixo do jarrete aqui já é um motivo de descarte. Outra coisa é que esse aqui traz sério problema para os animais, que sempre quando esse animal deita, é comum você pegar a pinça do casco aqui, ó, pegar no canal no teto do animal. E aí isso aqui prensa na hora que o animal vai levantar, isso aqui costuma ferir aqui a ponta do teto. Então, além de ter o ligamento caído, ainda provoca lesão aqui nos tetos. E aqui, se a gente for observar, se vocês observarem aqui, vocês vão ver que a coluna desse animal está arqueada aqui, ó. Toda vez que a gente vê animal com coluna arqueada, quer dizer que esse animal está sentindo alguma dor, tá? Então esse animal aqui está sentindo dor. Então nós não podemos chegar nesse ponto não, tem que ficar atento à seleção de matrizes para isso. Aqui é a questão da anatomia interna, né, do teto do animal. Então nós vamos ter aqui ó, os dutos, né, que vão chegar, tem aqui a parte, isso aqui é a parte da cisterna onde fica o leite. E aqui ó, nós vamos ter essa parte desse duto aqui que é onde o leite passa, que aí nós vamos ter aqui o esfíncter, que eu vou mostrar aqui no outro slide. Então aqui é o canal do teto. O esfíncter são essas fibras elásticas que tem nessa parte daqui, ó, que eles aqui impedem, eles fecham o teto para que justamente você não tenha saída do leite aqui fora do horário de ordenha, né, fora do momento da ordenha, e que ele não tenha também entrada de bactéria, de fungo, de protozoário aqui dentro. Então, logo após, na ordenha, isso daqui fica aberto, e logo após a ordenha,
alguns minutos depois da ordenha, normalmente uns 30 minutos depois da ordenha, isso aqui fecha completamente. E aí impede a entrada. Então aqui uma outra manejo que nós precisamos fazer, quando esses animais saírem da ordenha, isso daqui está aberto. Então se esse animal ele deita no chão, se tiver algum esterco, alguma coisa lá sujo, barro, alguma coisa, como isso daqui ainda está aberto depois da ordenha, aí começa a entrar a bactéria aqui para dentro. Entra a bactéria aqui para dentro, vai formar mastite, que é a principal inflamação que nós vamos ter aí nos úteros. Como isso daqui demora então de 30 minutos para poder fechar, então qual é o manejo adequado que nós temos que fazer? A vaca, ela saiu da ordenha, é você não deixar ela deitar. Como é que eu faço para não deixar a vaca deitar? É simplesmente você der comida e água para ela. Então ela saiu da ordenha, é sistema pasto, você já solta direto ou para o pasto ou para comer ração. Se for no período da seca, então o animal saiu da ordenha, ele já vai direto para comer ração. Se você deixar o animal parado, esperando outras vacas de outros lotes, ela vai deitar. Então quando ela deita, então isso aqui você pode ter risco de ter infecção. Então como isso aqui demora a fechar, meia hora, a vaca saiu da ordenha, ela já tem que comer e beber já. Não pode deixar ela parada não. Aqui é a questão da força que nós vamos ter nesse esfíncter. Então, o fluxo do leite vai depender da força desse esfíncter, né? Então, às vezes o pessoal fala assim, vaca de tirada mais macia, vaca de tirada mais dura. É em função disso daqui, tá? A vaca de tirada mais dura é que tem um esfíncter mais forte, tá? A vaca de tirada o pessoal chama de mais macia. O pessoal usava muito esse termo quando o pessoal tirava muito leite na mão, né? Acontecia isso. Você falava de vaca tirada mais macia, mais dura. Isso aqui é uma questão genética também, tá? Se você tem uma fazenda com muitas vacas que tem uma velocidade de ordenha baixa, você pode usar touros, né? Então você vai entrar no catálogo lá do touro, né? Você pode comprar o sêmen lá de um touro que tenha a velocidade, que promove velocidade de ordenha maior. Então, se você usar esses touros, as filhas desses touros vão ter uma velocidade maior. Nesse exemplo aqui, ó, aqui sai 1,5 litro de leite por minuto nesse dedo. Nesse que tem um esfíncter mais forte, vai sair meio litro de leite por minuto. Aqui são os quartos mamários, né? Então nós temos aqui como eu falei, a divisão. Eles são independentes, né? Você não tem ligação de um com o outro. Só que a gente tem que tomar um cuidado, igual por exemplo, às vezes traz confusão isso, quando eu falo que não tem contato um com o outro, mas nós temos que lembrar o seguinte: quando eu tenho infecção, por exemplo, nesse quarto mamário aqui de, de mastite, então um dos medicamentos que a gente utiliza é colocar o antibiótico dentro do teto, tá? Então normalmente vem uma bisnaga, ele vem com uma agulhazinha de plástico, então eu coloco aquilo aqui dentro do teto, e esse antibiótico ele vai ter efeito aqui, tá? Esse antibiótico pela estrutura aqui, ele não passa de uma glândula para outra, tá? Aí o que acontece? Nós temos que lembrar que existe uma circulação no sangue. Então, esse medicamento, ele entra na corrente sanguínea e através da corrente sanguínea ele consegue entrar nos outros quartos do animal, na quarta glândula mamária. Então, apesar da bactéria que originou a infecção, ela não conseguir passar para cá, o antibiótico vai, porque o antibiótico ele entra na corrente sanguínea, né? Então ele vai circular no corpo do animal todo, tá? Então, sempre quando eu tenho um animal com um teto com mastite, eu vou tratar esse com antibiótico, mas eu tenho que descartar os outros também, tá? Eu não posso deixar junto não, porque esse antibiótico ele passa pelo sangue. Aqui é onde nós vamos ter a secreção do leite, então basicamente isso aqui é a estrutura. Você tem a cisterna do teto, que é depois onde o leite desce, aqui é onde vai ser feita a ordenha, né? O manual, o mecânico, ele se extrai daqui, ele passa pelo canal do teto. Mas o leite, ele é produzido aqui nesses alvéolos, tá? É como se fosse um formato aqui de um cacho de uva. E dentro desses alvéolos, nós vamos ter as células. Cada pontinho aqui, então vamos ver aí bilhões de células. As células bioepiteliais, as células que produzem, as células epiteliais, né, que produzem leite,
elas são esses pontinhos aqui, ó. Cada uma produz o leite. Então, em volta delas nós vamos ter aqui um feixe de músculo. Então nós vamos ter um músculo aqui em volta. E aqui nós vamos ter os vasos sanguíneos. Os nutrientes, então, o animal se alimenta, o nutriente ele é digerido, né, no rumo e depois lá no intestino do animal. Isso entra na corrente sanguínea. Quando esses nutrientes entram na corrente sanguínea, eles alimentam as células, tá? Então essas células são alimentadas aqui, né, com os minerais, com energia, com proteína, com açúcar, e aí elas produzem leite e o leite vai ficar armazenado aqui. Quando a gente precisa extrair o leite, que aí o pessoal chama de descer o leite, o que é esse descer o leite? Existe um hormônio, que ele é a ocitocina. Essa ocitocina ela é naturalmente produzida no cérebro do animal e ela é liberada sempre quando vai haver ordenha, tá? Então, o estímulo pode ser o bezerro, o estímulo pode ser o barulho da ordenha, o estímulo pode ser o animal ver a ordenha, o estímulo pode ser o cheiro do bezerro, pode ser o cheiro de uma ração, pode ser o gosto da ração. Então, existem vários tipos de estímulo. O estímulo pode ser o tato, né, do ordenhador pegando no teto do animal, do bezerro pegando no teto do animal, né, sugando o teto do animal. Tem vários tipos de estímulos. Com esses estímulos, nós vamos ter a liberação da ocitocina, que cai na corrente sanguínea. Quando a ocitocina chega aqui e tem contato com esse músculo ele contrai. Então, todo esse músculo aqui, ó, ele contrai e meio que espreme isso daqui, essa estrutura. Quando ele espreme essa estrutura, o leite começa a descer. Então, o leite vai descendo até que na cisterna do dedo. Nesse momento aqui, ó, o ordenhador com a mão, ou então a ordenha mecânica, vai extrair esse leite. À medida que você vai extraindo esse leite, vai continuar liberando a ocitocina e vai continuar, meio que, entre aspas, né, espremendo essa estrutura aqui e o leite vai saindo, tá? Então, por isso que a gente tem que ficar atento às questões de manejo, porque qualquer coisa que promova o estresse do animal, ele para a liberação da ocitocina. Para a liberação da ocitocina, a vaca não desce o leite. O pessoal às vezes fala assim, a vaca escondeu o leite. Você pode ter certeza que teve algum estresse que esse animal passou e aí cortou a liberação da ocitocina. Então, uma pergunta que nós podemos fazer é por que uma vaca produz mais leite do que uma outra vaca, tá? Então, basicamente, esse daqui, ó, é a quantidade de células secretoras. Então, vacas que são especializadas, que têm uma alta produção de leite, ela vai ter o número de células mais elevado do que uma outra vaca que produz menos, tá? Aqui também vem um outro ponto de manejo importante, que é a questão, como eu falei, né, de deixar pelo menos uns 60 dias essa vaca sem produzir leite, que essas células secretoras de leite elas vão ficando velhas e elas vão morrendo, tá? Então eu preciso fazer uma renovação dessas células, então por isso que é importante eu deixar respeitar esses 60 dias antes do próximo parto, sem estar produzindo leite, que nós vamos promover essa renovação celular. Então, aqui tem alguns aspectos. A questão da prenhez, ela não importa no processo de produção de leite. A vaca ficou prenha 2 meses depois que pariu, não tem problema. Só no finalzinho da lactação é que se a vaca realmente tiver prenha, tiver com bezerro maior, e a produção de leite vai cair. Isso é normal e não tem problema, tá? Então, um dos principais objetivos que nós vamos ter numa fazenda de produção de leite é que essa vaca ela fique prenha de 2 a 3 meses após o parto, tá? Ela tem que entrar nesse processo produtivo, porque para eu conseguir manter a produção de leite da fazenda, eu vou ter que ter essa vaca constantemente entrando em parto, tá? Respeitando o ciclo natural, né? Que ela vai parir e depois tem lá um processo de recuperação lá do aparelho reprodutor, mais ou menos em torno de 2 meses aí ela começa a entrar no cio novamente. E aí se a gente conseguir fazer com que ela fique prenha aí 3, 4, 5 meses depois, seria o ideal para a gente, tá? Existe a questão da persistência da lactação. O que seria essa persistência? É a capacidade de manutenção da produção de leite ao longo do ciclo. Então o que seria isso? Se você pegar uma vaca, por exemplo, que ela produz lá 20 litros lá com 3 meses de parida,
Se ela chegar ao 10º mês lá de produção de leite, produzindo, de repente, em vez de 20, produzindo 15, quer dizer que ela tem uma boa persistência de lactação. Agora, se ela chegar lá no 7º, 8º mês e já não está produzindo mais leite nenhum, né, quer dizer que ela tem uma baixa persistência de lactação. Isso daqui é interessante avaliar, porque às vezes você pode ter uma vaca que produz 30 litros e logo depois ela para de produzir leite, em pouco tempo ela já para. E às vezes você tem uma vaca que produz 20 litros, que ela mantém uma produção alta até o final da lactação. Então, se você somar todo o leite que a vaca produzir durante a lactação, pode ser que uma que produz 25 litros, ela tem uma produção de leite total maior do que uma que produz 30. Tá? Então, tem que avaliar isso. Por isso que o ideal, quando a gente vai comparar uma vaca com a outra, é olhar a produção toda dela na lactação. Então, a diferença de vaca especializada para a vaca que não é especializada na produção de leite são duas coisas, né? É a produção e a mais a persistência, tá? Então, não é só a produção, não, tem que ter a persistência também. Então, essa vaca hoje, né, depois de anos de melhoramento genético, ela é uma fábrica de leite, né? Então, você vê que vão ter animais aí que, se for tiver um manejo nutricional e um manejo respeitando o comportamento desses animais aí, reduzindo a questão de estresse, nós vamos ter praticamente uma fábrica de leite. Nós vamos ter animais aí de altíssima, né, de altíssima produção. Então é como se o animal fosse a fábrica, e se a gente pegar aqui e fizer uma comparação, a glândula mamária é como se fossem os motores dessa fábrica, tá? Então é o principal órgão que nós vamos ter no caso, o nosso vai ser a glândula mamária. Então qual é o desafio que nós vamos ter numa fazenda, respeitando essa questão do manejo? É suprir a demanda nutricional com a questão de alimento, né, adequadamente, para cada fase de lactação. Aí eu vou mostrar como que é a curva de lactação. Nós vamos ver que existem pelo menos 3 estágios, tá? Então, de acordo com esse estágio, nós temos que suprir de forma adequada essa parte nutricional. Vocês vão ver que a alimentação não é a mesma para todas as vacas. Aqui é uma frase do professor Vidal Pedroso, ele foi professor da Exalc, da USP em São Paulo, foi um dos maiores professores que nós tivemos de gado de leite, e ele fala o seguinte, que, ó, a verdadeira vaca de leite, ela é considerada o mais eficiente animal doméstico na conversão de nutrientes em alimentos nobres para o homem, né? A gente tem que lembrar que os ruminantes transformam capins, ou forragens, que para a gente não tem nenhum tipo de valor nutritivo, transformam em alimento nobre, né? No caso da carne e no caso nosso aqui vai ser do leite. Então, que esse animal ele proporciona retornos significativos aos investimentos, né, retornos financeiros feitos na atividade, e se forem atendidas as necessidades básicas, né? Aí nós temos que atender isso daqui, ó. Conforto, saúde, nutrição, para que ele produza regularmente. Se eu não conseguir atender conforto, saúde e nutrição, ele não vai produzir regularmente, vai ficar aumentando, aumentando, baixando a produção, e aí nós vamos ter problema. Aí vem um problema que nós temos aqui, que é o que ele cita. Quando existe a tentativa de colocá-la em situações de gado de corte, ou seja, uma condição que não estou atendendo nem o conforto, nem a saúde, nem a nutrição, porque no caso do gado de corte os animais são muito mais resistentes, né? Esse animal ele se transforma. Quando você coloca ele que ele não está na condição adequada, ele se transforma. Ele fica ineficiente e, sobretudo, passa a ser frágil, pequena, magra e de difícil manejo. É onde a gente tem um problema de muitas pessoas às vezes deixam a atividade de leite justamente por não conseguir, por vários, não, existem vários motivos, né? É de não atender essas questões de conforto, saúde e nutrição. Então, se a gente não consegue atender essas necessidades desses animais de produção de leite, dificilmente a gente consegue ficar na atividade. Então, para se trabalhar com leite, o que a gente precisa? Primeira coisa, é preciso entender a vaca, né? Que é o que nós estamos estudando aqui, a parte comportamental. Eu preciso entender essa vaca, eu preciso entender a genética dessa vaca, o seu metabolismo, os hábitos comportamentais, né, que nós já falamos alguns aqui. E daí eu vou associar isso às necessidades de melhores condições de conforto, que são a questão de instalações, manejo e alimentação.
Então, eu entendo como que é essa vaca, eu entendo o seu hábito, eu entendo a sua genética, para depois eu adequar o manejo da fazenda, seja ele com instalações, a parte de alimentação, a parte de conforto, tá? Então, uma das coisas que nós precisamos saber muito bem para quem for trabalhar com a pecuária de leite é a questão da gente saber o gráfico da lactação. Eu entender a curva de lactação é um dos principais conhecimentos que um técnico que trabalha com gado de leite precisa. Eu vou mostrar aqui agora como que é a curva de lactação. Então, esse aqui é o tradicional, né? Gráfico que mostra a curva de lactação. Então, eu vou mostrar aqui. Então, basicamente, nós vamos ter três fases. Nós temos o início da lactação, o meio da lactação e o final da lactação. E aí depois nós vamos ter mais um período seco que eu já mostrei como que é, né? Que a vaca vai precisar não produzir leite nessa época. Então, o início da lactação, ele é mais ou menos de quando ele vai ser entre quando a vaca pare e até mais ou menos 2, 3 meses. O meio da lactação começa aqui entre 2, 3 meses e vai até mais ou menos lá para o sétimo mês, mais ou menos. E o final da lactação seria mais ou menos entre o sétimo e oitavo mês até o 10º mês, tá? Então, esse aqui são as fases. E se o intervalo entre partos for 12 meses, nós vamos ter do 10º ao 12º mês aqui o período seco. Tá, então nós vamos começar, eu vou explicar aqui para a gente entender o gráfico. Em azul aqui, ó, nós vamos ter a produção de leite. Então vocês vão ver que a produção de leite ela aumenta, depois ela cai. Então ela não é constante durante todo o período. Então quando a vaca pare, normalmente ela pariu aqui no mês zero, a vaca pariu, a produção de leite dela não é a máxima dela. Ela pare produzindo uma quantidade menor do que a capacidade genética dela, capacidade de produção dela. Então ela pare produzindo menos. À medida que vai passando, que eu pariu aqui, aí vai ter que o primeiro mês, o segundo mês. Quando chega por volta aqui do terceiro mês, é o que a gente chama de pico de lactação. Então no terceiro mês é o período que a vaca vai produzir mais leite, tá? Vai estar no pico da lactação. Chegou no pico da lactação, o que vai acontecer no quarto, quinto, sexto mês? A vaca começa a cair a produção de leite, vai caindo a produção de leite, até que vai chegar aqui, ó, por volta do 10º mês, nesse exemplo, você vai secar ela. Simplesmente você vai parar de fazer a ordenha, ela vai secar, e ela vai passar esses meses todos aqui, esses 2 meses, sem produção de leite. Então, produção de leite é isso daqui, ó. Ela aumenta, chega num pico e cai. E como é que é, no caso aqui em verde, nós vamos ter a ingestão de matéria seca, que nada mais é o consumo. O quanto que esse animal vai comer. Então, quando esse animal pare, o que acontece? O consumo desse animal ele é mais baixo, tá? Porque ele estava vindo de uma condição que ele não precisava comer tanto, porque ele não estava produzindo leite, esse animal já estava mais gordo, né? Que antes do parto esse animal já engorda. Então, quando que vem a necessidade de aumentar o consumo? À medida que a produção de leite aumenta. Então, a produção de leite aqui, ela começa a aumentar. Se ela começa a aumentar, ela aumenta o requerimento do animal por nutrientes. Se ela aumenta o requerimento do animal por nutrientes, o próprio metabolismo, existe o centro da fome, né? O próprio centro da fome provoca isso no animal, aquela vontade de comer mais. Então, a produção de leite aumentou, demora um pouquinho, né, para esse centro da fome agir, você vê que existe um atraso aqui, e aí ele começa a aumentar também o consumo. Então, esse animal que chegou no pico de lactação, passa um pouquinho e ele vai chegar aqui no pico de consumo também, que é a fase que o animal mais vai comer. E à medida que o leite vai caindo, ou a necessidade de comer também vai caindo, e aí o animal vai passar a comer menos, tá? Então, o consumo dele. E aí ele vai diminuindo o consumo, vai aumentar um pouquinho só próximo ao parto de novo. Então, a mesma forma que o animal produz leite, ele para produzindo menos leite, depois de 3 meses você vai ter um pico de lactação, depois cai, o consumo também é a mesma coisa, ele vai aumentando e depois cai. Em vermelho aqui, ó, nós vamos ter o peso corporal. Então o que acontece? Esse animal, ele pare com um peso maior, né? Que o animal não estava produzindo leite, tem baixa exigência, o animal engorda fácil. Então esse animal pariu, vamos imaginar que ele estava gordo aqui, ó. Pariu, como a produção de leite está aumentando, eu havia comentado já com vocês, né, que existe uma demanda nutricional alta, existe uma mobilização dos nutrientes.
Então você começa a tirar os aminoácidos lá dos músculos, vai começar a tirar a parte da energia lá da gordura, vai tirar, por exemplo, o cálcio dos ossos. Então esse animal ele começa a perder peso. Então quanto maior a produção de leite aqui, ó, mais esse animal vai perder peso. Quando que ele começa a engordar de novo? Quando a produção de leite começa a cair. Então essa produção de leite começa a cair, esse animal aqui ele vai conseguir começar a ganhar peso de novo, tá? Então esse daqui seria o... E aí ele vai começar a engordar mesmo, engordar com velocidade maior, quando a produção de leite aqui estiver muito baixa ou quando você secar esse animal, aí ele vai conseguir ganhar mais peso. Então você vê que a parte do consumo, que é a ingestão de matéria seca, ela mais ou menos acompanha, né, o comportamento da produção de leite, e o peso corporal é o contrário, né? Quanto mais produz leite, menos esse animal mais ele vai emagrecer. Aqui entra o crescimento fetal, que é o tamanho do bezerro. Então, quando a gente consegue fazer que esse animal fique entre 2 e 3 meses, então você vai ter aqui um peso, o crescimento fetal bem leve, né? E aí ele vai ter um crescimento fetal a partir aqui do terceiro mês, mais ou menos, da gestação, né? Então, aqui vai dar mais ou menos o quinto, sexto mês da lactação. E aí ele começa a ganhar mais peso, aqui ele vai estar no peso de ter aparição, né? Vai estar no peso de mais ou menos. O gado de leite normalmente vai estar em torno de uns 40 quilos, 42 quilos, 38 quilos, que é o peso que um bezerro nasce. Então, eu preciso entender muito bem essa questão da curva de lactação. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que nós vamos comprar uma vaca. Então, nós vamos entrar num curral, vamos num produtor lá, vamos comprar uma vaca. Aí, eu tenho duas vacas lá, nesse exemplo. Eu tenho duas vacas que produzem 20 litros de leite. Uma está aqui no pico de lactação, a outra está aqui, ó, já está no finalzinho da lactação. Essa que está produzindo 20 litros no finalzinho da lactação, provavelmente ela deve ter produzido em torno de uns 30 aqui, ó. Então, ela é melhor do que a vaca que está com os mesmos 20 quilos no pico da lactação. Então, eu preciso saber disso, porque se for uma fazenda que não tenha controle de produção, porque normalmente a gente faz pesagem de leite todos os meses, né? Se você não tem acesso à pesagem de leite dos animais, os animais que estão produzindo mais leite aqui no final da lactação, eles produzem mais leite do que os animais que estão no início da lactação. Ou de repente é uma vaca que acabou de parir. Se ela acabou de parir e está produzindo 20 litros, você pode ter certeza que quando ela chegar no terceiro mês, ela vai estar produzindo mais. E se você comprou uma vaca que está no pico de lactação, você pode ter certeza. Se tirou essa vaca da fazenda, levou para sua fazenda, com certeza ela vai começar a cair a produção de leite aqui, tá? Então nós precisamos entender muito bem essa curva de lactação para poder adequar a questão do manejo, principalmente também a questão do manejo nutricional. Igual, por exemplo, se eu pesei o leite desse animal aqui, ó, vamos imaginar que ele está produzindo aqui, pariu produzindo 20 litros, e eu vou dar ração para esse animal, eu preciso dar uma quantidade de ração um pouco maior, porque eu sei que no próximo mês não vai estar produzindo 20, de repente vai estar produzindo 25 aqui, ó. Então, vacas que são recém-paridas, você tem que dar uma quantidade de ração um pouco maior do que realmente a produção dela, porque ela está na ascensão aqui, ela está produzindo mais. Outra questão importante para a gente avaliar na fazenda é a questão do score de condição corporal. Score de condição corporal nada mais é do que uma nota que você vai dar para o animal, tá? No gado de leite a gente usa a escala de 1 a 5, né? No gado de corte o pessoal usa de 1 a 9, no gado de leite de 1 a 5. Então, eu vou mostrar a foto para exemplificar, mas o 1 a vaca está muito magra e o 5 ela tá muito gorda, tá? Dar nota para esses animais de score corporal, ela não é uma atividade tão fácil não, porque às vezes você vai ter um avaliador que vai dar uma nota diferente da outra pessoa, né? Que a nota a pessoa vai dar a nota, né? Então, quando for fazer isso na fazenda, se for possível colocar sempre a mesma pessoa para avaliar essa condição de corporal, é interessante. E ela precisa ser feita principalmente com os animais que vão entrar em reprodução ou os animais que estão secos e vão parir novamente, porque se eu pegar uma vaca com condições corporais 1 e 2, ela não consegue entrar no período fértil, né? Então a vaca muito magra não consegue. É difícil ver vaca muito magra apresentando cio. Da mesma forma que uma vaca muito gorda também dá problema. Você pegar uma vaca com score 5, ela vai ter dificuldade reprodutiva também. E essa nota pode dar nota quebrada também, né? Pode ser 2, pode ser 2,25, 2,5.
Aqui é uma foto, né, que mostra as notas. Essa aqui é uma nota muito 1, nota 1. A vaca, você observa aqui, ó, você vê os ossos dela que está muito magra. Aqui é uma vaca normalmente 2. A 3 é uma vaca que está média, né, que seria ideal para entrar na parte de reprodução 3, mais ou menos 3,5. A 4, que já é uma vaca gorda, e a 5 já é uma vaca muito gorda, né? Então, acompanhar o score dos animais, ela é interessante, que facilita a questão da reprodução. Uma vaca pariu, emagreceu muito, enquanto ela não começar a ganhar o peso de novo, ela não vai apresentar cio, não. Isso pode trazer um problema. Ou uma vaca com score, se ela parir com score 1 e 2, você pode ter certeza que a produção de leite dela não consegue recuperar mais. Ela vai ter uma produção de leite provavelmente inferior do que a lactação anterior dela. E se a gente for imaginar, como é que é a produção de leite é originada, né? A partir de onde que surge a produção do leite? Ele vai surgir sempre no início da lactação, que é com o parto, tá? Sem o parto, eu não tenho produção de leite, não. Então, para que a produção de leite não pare numa fazenda, a vaca deve ser emprenhada constantemente. Então, o ciclo é esse. Ela pariu, 2, 3 meses depois, eu vou fazer com que ela fique prenha, né? Com touro, com inseminação, transferência de embrião, o que for. Chegou nos 2 meses antes, você fez o diagnóstico, normalmente você vai com ultrassom, fez o diagnóstico lá, animal está prenho. 2 meses antes do parto, você faz a secagem, e aí esse animal vai começar a parir de novo. É possível eu ter a produção de leite hoje sem ter o parto, tá? Então existe um protocolo de hormônio que você pode utilizar, e aí a vaca vai iniciar a produção de leite sem ter o parto. Só que ainda tem alguns problemas. O custo é alto. Essa vaca ela produz uma quantidade de leite menor do que produziria com bezerro. E você tem um outro problema também, que você não tem o bezerro, né? Então você não vai ter você vai deixar de ter a receita com o bezerro que você tem, né? Por exemplo, uma fêmea pode virar uma nova matriz, e você ainda vai produzir menos leite e ainda vai ter que comprar o produto. Então, existem algumas situações que a gente pode usar esses produtos para induzir a lactação, mas na maior parte dos casos, economicamente, não é viável, não. Uma coisa importante que nós precisamos ter em mente numa fazenda é a preparação de uma vaca de leite, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do manejo geral que nós temos que ter. Então, se nós adequamos aqui a parte nutricional dessa vaca, a parte reprodutiva, ela ficou prenha 2, 3 meses depois que pariu. Quando ela tem um novo parto, aí se pariu aqui uma fêmea, nós precisamos conduzir essa fêmea para que ela se torne uma nova matriz. Muito provavelmente ela vai substituir a mãe dela quando a mãe dela ficar mais velha, né? Ou quando tiver algum problema reprodutivo, ou por exemplo um problema de úbrio, alguma coisa assim que nós vamos precisar substituir. Então, quando que começam os cuidados? Os cuidados começam no nascimento, tá? Então, o cuidado básico que nós estamos tendo de manejo no nascimento seria a questão da colostragem. Então, como eu mostrei na questão lá da composição do leite, a primeira secreção que sai da glândula mamária, ele é o colostro, e ele tem uma alta concentração lá de anticorpos, tá? Então, esses anticorpos é que são realmente eles são importantes para poder dar uma proteção no bezerro. Eu comentei na outra aula, né? O bovino ele tem um problema que ele não passa o anticorpo, a mãe não consegue passar anticorpo ao feto, então o bezerro ele nasce com muito pouca proteção de anticorpos, proteção contra doenças, proteção contra as bactérias, né? Então, essa primeira proteção que nós vamos ter, ela vem via colostro, que é a primeira secreção que a vaca vai ter. Então, eu preciso pegar esse colostro, o ideal seria nas primeiras 12 horas, no máximo 24 horas, e fornecer esse colostro para o bezerro. O que acontece é que algumas vacas não conseguem produzir um colostro de boa qualidade por uma série de fatores que podem ocorrer. Então, qual que é um manejo interessante que a gente pode ter na fazenda? Comprar esse aparelhinho aqui, ó, que é o refratômetro. Ele é o mesmo que é utilizado para você saber se no caso de, por exemplo, quem trabalha com cana-de-açúcar, você saber se a cana está madura ou não. Quem trabalha com fruta, você saber se a fruta está a quantidade de açúcar que tem na fruta, você consegue determinar com esse refratômetro. No caso do leite, do colostro,
a gente consegue ter uma boa inferência usando esse aparelhinho, que eu consigo saber se o colostro, a quantidade de proteína que eu vou ter nesse leite, tá? No caso aqui, mais específico na parte lá dos anticorpos, tá? Então, o que que eu faço? É bem simples. Eu pego lá uma, duas gotas desse colostro, coloco aqui nesse aparelhinho. Isso daqui essa parte aqui fecha, né? Quando você fecha isso daqui, aí você vai olhar aqui por baixo, né? Ele é tipo como se fosse um binóculo, um monóculo. E aí você consegue fazer a leitura. Essa faixa aqui, a divisão da parte branca com azul, é a leitura que você vai fazer. Deu 25, aqui no caso é o BRICS, né? Deu pelo menos 20%, 25%, quer dizer que esse colostro ele é de boa qualidade. Aí o que você vai fazer com esse colostro? Você vai fornecer ele para o bezerro, ou para bezerro. Normalmente a vaca produz mais colostro do que o bezerro precisa se alimentar. Normalmente a gente dá aí 4 litros na primeira vez e mais uns 2 litros na segunda vez. Então seria mais ou menos em torno de 4 litros nas primeiras 12 horas e mais 2 litros nas outras 12 horas, né? No período total de 24 horas aí, que é o período onde o animal ainda consegue absorver esses anticorpos. Então, o que você faz num primeiro manejo? Você olhou, deu acima de 25%, o colostro está de boa qualidade, você fornece esses 4 litros para o bezerro, e o que você pode fazer é pegar, a vaca normalmente produz bem mais do que isso, você pode fazer um banco de colostro. O que é? Você pega, coloca isso num saco plástico, amarra bem e coloca no freezer. Aí você consegue armazenar isso daí durante um bom tempo. Aí vamos imaginar um outro parto. Uma outra vaca pariu, sei lá. Vamos imaginar aí na semana seguinte, você foi lá, fez análise. Ó, aqui não deu 25 não, deu 10. Então quer dizer que aquele colostro daquela vaca não é bom para o bezerro. Aí o que você faz? Você não vai usar o colostro daquela vaca e usa aquele colostro que foi congelado. Então você vai descongelar, precisa descongelar ele no banho-maria. Você descongelou ele no banho-maria, colocou na temperatura lá de 36, 37 graus, e aí você vai fornecer aquele colostro para o bezerro. Porque o bezerro que ele mama o colostro de uma vaca que tem um colostro ruim, ele vai ter uma baixa proteção. Então, de repente, no futuro lá, ele vai morrer com a pneumonia, vai morrer com diarreia, a imunidade dele fica baixa. Então, o refratômetro ele é um aparelhinho interessante para você ter na fazenda. O custo dele é baixo, vai custar aí entre 80 e 150 reais, 180 reais. Não custa muito mais do que isso, então é interessante ter na fazenda. E quem trabalha com cana, na alimentação animal com cana também, é bem interessante ter, porque você consegue definir, por exemplo, qual tamanho de cana está mais maduro, qual a hora certa de você poder. Quanto mais você colher a cana com açúcar mais alto, mais você tem nutrientes para o animal. No segundo momento, aí nós vamos começar a fazer o aleitamento, né? O bezerro já mamou colostro. Existe a produção, o sistema de produção onde os bezerros continuam com as vacas, tá? Só que traz uma série de problemas lá, de você toda vez ter que ficar tirando bezerro, colocando bezerro com a vaca, você não sabe a quantidade de leite que esse bezerro mamou. Ele vai ter que ficar mamando o tempo inteiro. Então, por exemplo, se a vaca produzir 10 meses, esse bezerro vai ter que ficar mamando leite durante 10 meses. Então, tem uma série de dificuldades, além do custo ficar maior, e às vezes o bezerro também, ele fica ele tem um crescimento reduzido quando ele fica somente para a vaca. Então, o sistema mais utilizado nas fazendas de gado de leite é o sistema de aleitamento artificial. Então, o bezerro mamou o colostro, aí tem fazendas que vão tirar no mesmo dia, tem fazendas que esperam 1, 2, 3 dias para poder tirar. Você tirou o bezerro da vaca, nós vamos começar o aleitamento artificial. Então, nós vamos oferecer concentrado, né? O concentrado vai ficar de forma à vontade lá para os bezerros. No começo vai comer muito pouco, né? 50 gramas, 100 gramas, depois vai aumentando o consumo. Eles vão chegar até mais ou menos 1 quilo de ração por dia nesses 3 meses, tá? Com relação ao leite, nós temos basicamente dois sistemas. O sistema fixo, você fornece 4 litros de leite por dia, você dá 2 litros de leite de manhã, mais 2 litros de leite à tarde, que esse é o mais utilizado. E nós temos um sistema que ele é o variável, que você nos primeiros 30 dias você fornece 6 litros de leite, depois 4 litros de leite no segundo mês, né? E no terceiro mês reduz para 2 litros, tá? Então esse aqui é um experimento que foi feito que ele mostrou que os animais têm um crescimento um pouco maior.
Então, esse aqui é o fornecimento do leite. Existe no mercado os sucedâneos. Os sucedâneos eles são substitutos do leite. Então, em vez de você querer usar leite da própria produção, você poderia vender essa produção do leite e comprar o sucedâneo, que normalmente ele é mais barato do que o leite. Então, às vezes, você vende o leite mais caro e compra o sucedâneo mais barato. O problema que nós vamos ter com o sucedâneo é que no mercado você tem sucedâneos, né, que o pessoal chama de leite em pó para bezerro. Alguns que são de boa qualidade e uns que são de qualidade ruim, tá? Qualidade ruim não compensa utilizar, que normalmente os bezerros têm um desenvolvimento muito baixo, tá? Então realmente não compensa. E os sucedâneos mais caros tem que fazer uma avaliação de preço, porque existem épocas que eles estão com preço bem inferior ao leite, existem épocas aí que às vezes estão com um preço próximo ao leite mesmo que você está vendendo, então às vezes não compensa usar. Então o sucedâneo tem que avaliar o uso. Depois nós vamos ter a fase de crescimento da bezerra, depois vamos ter a fase de crescimento da novilha, tá? Na fase de bezerra, em torno de 450 gramas, né? E na fase de novilha, aí, mais ou menos em torno de 700 gramas. Então, nesse gráfico aqui mostra, ó, até mais ou menos 3, 4 meses, aqui tá, nesse exemplo do gráfico aqui está 500 gramas. E depois ele vai passar aqui, a partir do terceiro, quarto mês, que você tirou o leite, né? Se não vai dar leite mais. A partir do terceiro mês, a gente faz a desmama. Então, a partir do terceiro mês, ele vai ficar só com forragem e mais ração. Aí ele vai aumentar o ganho aqui, ó, para 700 gramas por dia. Se a gente conseguir esse animal fazer ficar prenho em torno aqui dos 15 meses, aí sim, depois que ele ficou prenho, ele vai aumentar mais ainda um pouco o ganho de peso para 830 gramas. E a gente consegue fazer esse animal parir aqui com 2 anos, tá? Esse aqui seria o crescimento ideal, né? Aí vai depender do que a gente consegue fazer em cada fazenda. Então, o objetivo, no geral, seria inseminar uma novilha aí com 15 meses. E se a gente pegar mais a gestação, então ela vai parir, ter o parto primeiro aqui com 2 anos. Então, esse seria o ideal, né? No caso da raça holandês, a gente insemina ou coloca com todo esse animal com torno de 340, 350 quilos. O girolando pode ser um pouquinho menos, e no caso do gesholando, menos também. Então, a gente vai sempre colocar esses animais em reprodução de acordo com o peso, tá? E não de acordo com a idade. Nesse exemplo aqui do holandês, ele pode chegar com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 1 mês nesse peso, como ele pode demorar 2 anos, 2 anos e meio para chegar nesse peso. Vai depender de como for o sistema nosso de recria. A gestação dos bovinos é em torno de 9 meses, né? Vai dar um pouquinho mais do que 9 meses. O ideal seria para a gente dar de primeiro parto, como eu já falei, né? Parir com 2 anos. O intervalo entre partos seria entre 12 e 15 meses, né? Entre uma vaca, se a vaca pariu agora no mês de janeiro, ela teria que parir no mês de janeiro do ano que vem, né? Ou no máximo fevereiro, março, abril. E tem esse período voluntário de espera, né? Que a vaca, depois que ela pare, quanto tempo depois ela vai estar prenha de novo. Que seria ideal em torno de 3, 4 meses. E o ciclo estral, que seria o tempo, cada quanto tempo a vaca entra no cio, que seria uma outra oportunidade que se tem, seria o ciclo estral dela na média é 21 dias. Então, se eu inseminei uma vaca hoje, daqui a 21 dias ela provavelmente vai estar no cio de novo. Se ela não ficou prenha mais 21 dias, eu no cio de novo. Então, o ideal para a gente seria um parto a cada 24 meses, tá? E a primeira cobertura com em torno de 90 dias. Então, o segundo parto, quando a gente coloca a questão da gestação, eu teria um parto depois, mais ou menos 1 ano, 5 dias depois, eu teria o segundo parto dela. Né? Resumindo, seria um bezerro por ano, tá? No gado de corte é mais tranquilo de conseguir isso. No gado de leite não é fácil, não. Quanto maior a produção de leite da vaca, mais difícil ela é ficar prenha. Ela vai ficar prenha de novo. Por que acontece? Ela produz muito. Lembra da curva de lactação que eu falei? Ela produz muito leite, ela emagrece mais. Quando ela emagrece mais, é mais difícil ela vai ficar prenha de novo. Então, a vaca, ela tem as demandas nutricionais dela, ela segue essa ordem, ó. Primeiro é a manutenção, né, que é a vaca se manter viva. Segundo, é a parte da produção de leite. Então, a segunda prioridade dela, depois de manter viva, é a produção de leite. E a reprodução é só a terceira. Enquanto essa vaca não tem nutrientes sobrando para manutenção, sobrando para a parte de produção, ela não entra no sistema reprodutivo, tá?
Então a reprodução ela é a última que vai ser atendida. Então, vaca magra, ela não entra em cio, não. A vaca ela tem que estar ganhando peso, tá? Às vezes ela pode até estar um pouco magra, mas se ela estiver ganhando peso já é o suficiente. Então, se a gente olhar aqui, ó, em que momento a vaca, teoricamente, teria condições de voltar ao ciclo reprodutivo? O ciclo reprodutivo começa aqui, ó, peso corporal aumentando. Aqui ela está perdendo peso, aqui ela não entra em cio, não que estabiliza, que ela começa a ganhar peso. Nesse momento aqui, ó, é o momento que normalmente ela vai apresentar o cio, tá? Ela entra na fase reprodutiva de novo. Agora, o que acontece? Por isso que quanto maior é a produção de leite da vaca, mais esse animal aqui demora a entrar nessa fase de ganho de peso, tá? Por isso que é mais difícil fazer uma vaca de alta produção ficar prenha mais cedo. Então, a vaca ela só volta a reproduzir quando ela tem sobras de nutriente no sistema, né? Então, dificilmente a vaca magra dá cio, como eu falei, né? A questão da persistência de lactação ela é interessante, né? Quanto mais tempo a vaca der muito leite, melhor. Só que ela também atrapalha a questão da reprodução, né? Uma vaca que produz muito leite durante muito tempo, ela é mais difícil de ficar prenha. Um parâmetro prático aí, ó, seria mais ou menos a vaca secar, dando 60% da produção no pico de lactação. Se o pico de lactação dela, por exemplo, foi 30 litros, o ideal seria ela secar com 18, por exemplo. Se ela deu 20 litros, o ideal seria secar com 12. Isso aqui é só um parâmetro prático para a gente avaliar. Que é o exemplo que eu falei aqui, né? Uma vaca no pico de lactação com 40 litros, a gente pode levar em consideração 60%. Ela, no finalzinho da lactação dela, ela vai estar produzindo ainda 24 litros e você vai ser obrigado a secar ela, porque ela precisa desses 60 dias. Então, assim, ó, o sucesso da atividade leiteira, ela depende de uma série de fatores que eles são ligados, né? Então, assim, um sistema ideal ou vaca ideal, nós não vamos ter, não. Então, para cada situação, para cada fazenda, para cada região, nós vamos ter que ter esse ensinamento básico aqui de olhar o comportamento, olhar a curva de lactação, olhar o que seria ideal e olhar dentro do ideal o que você consegue fazer para a gente formar o máximo que a gente conseguir acertar no manejo, o máximo que a gente conseguir acertar, nós vamos ter o máximo que a gente também vai ter que conseguir da questão da produção. E a partir desses conhecimentos que eu mostrei também, você pode formar critérios lá, por exemplo, lá de descarte de animais. Então, de repente, animal que tem a baixa persistência de lactação, você pode descartar. Animal que tem problema com ubre, você pode descartar. Animais que você vê que não consegue produzir, de repente, você vai descartar animais que... Às vezes você tem uma vaca lá que ela nunca consegue produzir um bom colosso. Lógico, não é o critério principal de descarte, não, mas de repente é uma coisa que você pode levar em consideração, tá? Então, assim, eu tentei abordar aqui uma série de fatores sobre a questão de manejo, para a gente poder entender melhor como é que funciona a vaca, como é que nós podemos adequar isso na fazenda.